Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Uma alegria agora gravar este precioso especial atrasado de 200 inscritos, né? Basicamente, falar desses dois pesos pesados de teologia é sempre um prazer. Os dois maiores teólogos da história da Igreja, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Esse vídeo especial vai só abordar brevemente a biografia deles, tá? E uma forma mais abrangente do que eles escreveram, do que eles nos propuseram de teologia, tá? Não é um vídeo para abordar conceitos teológicos complexos ou específicos acerca de cada um, tá? E nem para abordar a biografia deles, que daria um vídeo separado, a biografia de cada um deles, mas é só um resumo de quem foram esses dois grandes santos, para que possamos daqui sair um futuro agostiniano ou um tomista, né? Vamos começar primeiro por Santo Agostinho, principalmente porque ele é mais antigo. Agostinho nasceu no norte da África no ano 354, tá? Para quem conhece Santo Agostinho, já teve aulas dele, já ouviu falar do livro Confissões, Agostinho não era nenhuma pessoa louvável. Ele até teve um filho perdido, ele vivia em festa, bebedeira, coisas do tipo. Era uma vida bem pesada, até mesmo para uma pessoa daquela época. Mas sua mãe, Santa Mônica, nunca deixou de rezar por Agostinho, né? Agostinho, então, veja só, no ano 386, ou seja, ele nasceu em 354, 386, ele tem sua conversão. Depois de tanto ser persuadido, ele tem a sua conversão quando ele conhece a vida do nosso querido santo, Santo Antão o Eremita. Foi Santo Antão um dos responsáveis a fazer com que Santo Agostinho, né, no caso Agostinho, se convertesse. Basicamente, ele renuncia então à sua amazia, à sua noiva e à escola maniqueísta que ele fazia parte. Ele era um devoto, né, do maniqueísmo, que já vou falar rapidamente o que é essa heresia. É uma heresia derivada do gnosticismo, que acredita que existem duas forças, do bem e do mal, que regem a nossa realidade, o que é completamente baboseira, tá? Então ele se converte em 386, em 391 ordenado padre e em 395 bispo de Hipona. Olha que carreira curta, não é? E basicamente, vamos lá, 4 anos depois ele virar padre, ele já é consagrado bispo, né? O pensamento agostiniano, ele morreu em 430, já muito doente. O pensamento agostiniano é um pensamento platônico, tá? O Platão, ele costumava colocar a Terra e a realidade como a essência e do objetivo da existência de cada um de nós. Platão costumava pensar assim: cada um de nós somos feitos para uma função nessa Terra. Agostinho tira essa essência abstrata que Platão cria e passa ela para Deus. É Deus quem dá essa essência do objetivo de cada um. Agostinho é um dos primeiros a mesclar a fé e a razão, tá? Ele pega a fé, destrincha a fé, problematiza a fé, pega a razão, problematiza a razão. Ele problematiza os dogmas, o porquê nós acreditamos na fé. Essa é a grande pergunta que ele se faz, né? Por que nós temos fé? Ele percebeu que a fé é racional, e até hoje isso a Igreja Católica segue muito à risca. A fé é racional. Nós temos fé, mas a nossa fé não é irracional. Ela é racional, ela pode ser explicada. Ela não é algo abstrato ou um sentimento, né? Ele une, então, a filosofia grega com a teologia apostólica, uma das coisas mais maravilhosas. Ele pega conceitos platônicos, né? Ele tem uma visão global da história, utilizando por base Deus, subespécie a eternitus, sob o aspecto da eternidade. É algo maravilhoso. Ele pega o passado, o presente e o futuro, basicamente encaixando Deus em todas as partes da realidade.
Por mais que possa parecer para quem estuda Agostinho, o livre-arbítrio é algo muito presente, embora o conceito de predestinação agostiniana seja diferente do calvinista. Tá? Esse conceito até hoje gera debate entre os católicos, porque Agostinho não era infalível, que basicamente quem aceita a graça, quem se converte, confessa, pode estar salvo. Mas isso pode ser que Deus já tenha visto ou não, porque existe um leque de possibilidades. Confesse a Deus tudo e será salvo. Santo Agostinho foi um santo essencial para sua época. Ele refutou várias heresias. Heresias como o donastismo, monofiísmo, pelagianismo, o próprio maniqueísmo que ele fez parte. Todas, talvez eu ainda faça uma série só sobre as heresias, tá? Porque ela merece. Em 397, entre 397 e 398, Agostinho escreve sua obra mais famosa depois da patrística, As Confissões. Basicamente, ele confessa sua vida inteira, baseado na fé e na razão, no seu conceito, sobre tudo que ele fez e sua conversão. Imagina, o cara contou tudo. Algumas de suas obras, Ad Inquisitus Lanuani, De Opere Monarchum, Contra Epistolam Paramendi, ele escreve, ele participa do concílio de Cartago. Cara, é maravilhoso, ele é brilhante. Na Patrística, onde ele explica racionalmente como basicamente funciona a fé na igreja, existem frases. A Cidade de Deus também, que foi outra de suas grandes obras. Cidade de Deus, como não falar dela? Na Cidade de Deus, Agostinho nos mostra como tem que ser a sociedade perfeita, basicamente. Na Cidade de Deus, nós temos, ela é dividida em, salvo um engano, caridade, aqui ó, prudência, fortaleza, temperança, justiça, fé e esperança. Temperança e esperança, por isso que eu me confundi. E todas elas sobre a caridade, supervisionadas pela verdade. Cara, olha que brilhante. Essa é a cidade de Deus. E a cidade do demônio, como ele mesmo diz, é aonde nós vemos o aparecimento dos tais 7 pecados capitais que são tão conhecidos: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, soberba e preguiça. Tá? Basicamente, ele se opõe às virtudes da cidade de Deus: fé, fortaleza, prudência, esperança, temperança e justiça. É no livro também da Cidade de Deus onde ele explica por que os demônios são maus, por que o mal existe. Na realidade, Agostinho explica que o mal não é mal por essência, mas é a ausência de Deus, muito antes dos próprios conceitos que a gente mescla com a física. Né? E que os demônios, usando do seu livre-arbítrio que Deus deu, o livre-arbítrio, seria inevitável a existência do mal, porque as pessoas podem escolher não amar a Deus, por isso existe o mal, percebe? Já que Deus é bondade por definição. Olha que genial. Agostinho também foi um dos responsáveis por explicar o conceito da Trindade, a Santíssima Trindade, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas numa única só. Olha, e principalmente sobre a natureza divina de Cristo. Afinal, naquela época nós tínhamos a heresia como o monofiísmo, se eu não me engano é o monofiísmo, que acredita que Jesus é só Deus, não tem parte humana, mas isso não explicaria como Deus sofre, sendo que Deus não sofre. Deus é um ser espiritual também, não é só uma casca, e não precisaria se desenvolver, percebe? Agostinho é aquele que chega basicamente no seguinte conceito: Deus, Jesus, é 100% homem, 100% Deus. As duas partes não podem se separar. Elas são, vamos dizer, inseparáveis, são conceitos universais que todo mundo deveria entender. É meio complexo, mas vamos entender. Se Jesus fosse só homem, ele seria criatura de Deus, não o Deus, percebe?
Se Jesus fosse só Deus, ele não sofreria. Se Jesus fosse 50% Deus e 50% homem, como alguns dizem por aí, ele seria um semideus, nada diferente do que Hércules, do que outros semideuses da mitologia grega. Ou seja, seria uma criatura também, não o próprio Deus. Então ele é 100% homem, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e ele é Deus e é homem, porque ele sentiu dor, porque ele sofreu tudo que um homem sofre menos o pecado. E as duas partes são pessoas distintas, com pensamentos e ações distintas. Por quê? Porque Deus, na sua forma divina, Jesus, na sua forma divina, não sente fome. Já Jesus humano sente fome, fica doente. É um conceito complexo e explica por que Maria é mãe de Deus. Porque se Maria é mãe de Jesus, Jesus é 100% homem, 100% Deus, na união hipostática perfeita, onde os dois são inseparáveis, não tem como separar, ela acaba sendo mãe de Deus. Então esses conceitos que Agostinho nos traz foi brilhante. Fora que como bispo, lembre, ele era bispo de Hipona também. Foi bispo de Ágape em 394, um ano antes. Depois bispo de Hipona em 395. Teve um episcopado brilhante. Foi um dos bispos mais brilhantes. Né? Ele foi o primeiro doutor da igreja. Na verdade, ele fez parte dos 4 primeiros doutores. Né? Junto com São Jerônimo, Santo Ambrósio, que mais? São Gregório Magno, tá? Os 4 primeiros doutores da igreja. E ele foi agraciado com um título, Doutor Grati, ou Doutor da Graça. Basicamente, é o Doutor da Graça, aquele que estudou a graça divina. E os pensamentos de Agostinho se espalham até hoje, tá? Até hoje nós temos a escola agostiniana sendo uma das mais fortes de teologia. Agostinho simplesmente brilhante, mas aquele que viria a ser... Perdão, antes de falar disso, as bases da tese agostiniana, sobre o que Agostinho escreveu sobre a união hipostática, foi o dogma proclamado pelo Papa Leão Magno sobre a natureza de Cristo no Concílio de Calcedônia. Então veja, um concílio ecumênico usado para combater a heresia do monofiísmo nas igrejas ortodoxas, ainda não era ortodoxa, no Patriarcado de Constantinopla, de Antioquia, perdão, foram utilizados Agostinho, tá? Mas o próximo que virá, esse é cabuloso. Refiro-me a Santo Tomás de Aquino. Muitos vão, antes de começar a falar da biografia dele, por que Santo Tomás e não São Tomás? É verdade, nós usamos São no masculino para quem começa com um nome quem começa com um nome numa consoante. Tomás é consoante, porque começa com T. Agostinho é vogal, começa com A, então é Santo Agostinho. Mas por que nós falamos Santo Tomás e não São Tomás, embora esteja se perdendo? Porque é uma devoção popular pelo fato que Tomás de Aquino foi o maior doutor da história da igreja. Ele foi tão brilhante, mas tão brilhante, que as pessoas não conseguiam chamar ele só de São Tomás de Aquino. Sabe quem também tem esse privilégio de ser chamado de forma diferente? Os santos do Antigo Testamento. Pois é, você achou que não eram canonizados? Eram. Santo Moisés, Santo Rei Davi, eles também têm essa diferença, né? Mas Santo Tomás de Aquino é aquele que foi diferenciado. Não adianta, ele foi. Pegando um pouquinho da biografia dele. Ele nasceu em 1226 em Aquino, região, por isso ele leva o nome. Seu pai é um conde, ou seja, ele era de uma família nobre, extremamente rica. Um dia, numa batalha, Aquinos, lá na região, ele destruiu um Monte Cassino, fundado por São Bento, olha só. Para se redimir, ele entregou seu filho, Tomás, para ser monge. Só que o pai dele tinha uma ambição, que Tomás fosse um monge rico e dono do próprio mosteiro.
O que o próprio Tomás, Santo Tomás, não queria. Ele queria ser um monge normal, ele queria seguir carreira religiosa. Um dia, ele chegou para a família e anunciou: ó, gente, eu quero ser um monge assim, assim, assado. O pai dele ficou indignado, tanto que um dia no mosteiro, e quando ele saiu, ele sequestrou o próprio filho, colocou em cárcere, tentou persuadi-lo, usou de uma prostituta para persuadir Tomás. E o que Tomás fez quando viu que ele estava na tentação? Ele pegou uma tocha e espantou a prostituta de lá. Aí o pai dele falou: não tem jeito não. Então ele bancou a melhor universidade para Tomás. Tomás foi estudar com a melhor universidade dominicana. No caso, ele foi sustentado lá. Infelizmente, ele não tinha uma aparência muito bonita. Se vocês verem qualquer ícone, ele era muito gordo, tido como lerdo no aprendizado e estúpido e introspectivo, falando quando ele achava que era devido. Então, o apelido que deram a ele de Boi Mudo. Porém, Santo Alberto Magno, que foi seu mestre, conhecia Tomás, um dia clamou: vocês chamaram de boi mudo. Eu lhes digo que este boi mudo mugirá tão alto que seus mugidos preencherão o mundo. Santo Alberto, percebeu uma coisa que ninguém notou: o quão brilhante era este suposto boi mudo, tá? Algumas de suas teses ele corrigiu erros de Aristóteles, demonstrava que a fé e a razão não se contradizem. Erros de Aristóteles, isso mesmo. Na análise, pensamento da existência, o logos, depois Deus, ele colocou Deus nesse cálculo e as coisas bateram. E que o estudo da filosofia, abre aspas, o estudo da filosofia não se trata do que as pessoas pensaram, mas da verdade nas coisas. O que é verdade? Quem conhece sabe que a verdade é um caminho se chama Jesus. Então veja, tudo precisa ser buscado a verdade. Por que Tomás de Aquino foi o ápice, o mais inteligente dos filósofos? Porque qual que foi a grande base da filosofia grega? Buscar a verdade. Por que nós estamos aqui? Por que essa realidade existe? Quem nos criou? Isso que os filósofos gregos pensavam. Agostinho também tentou buscar isso. Tomás de Aquino fechou. Depois de Tomás de Aquino, a filosofia foi se perdendo. Por quê? Porque Maquiavel era inescrupuloso. Maquiavel foi a base de sustentação de tiranias. E os filósofos modernos, o que dizer deles? Eles basicamente são egoístas, egocêntricos e buscam não a verdade, mas o prazer na terra. Tá? Então, Tomás de Aquino afirmava que o intelecto poderia ser o descobrimento, poderia ter o descobrimento sensível com um reflexo racional. O intelecto se adequa à realidade. Então veja, ele misturava a razão com o conceito da realidade, tá? Existem várias crenças, pessoas e religiões que separam a razão da fé, coisa que Tomás não fazia, ou diziam que a realidade era falsa. Algumas pessoas que separaram a fé da razão: Lutero, Marx, Kant, Freud, Rousseau, Hegel, Engels, quem mais? Voltaire, todos esses, com perdão da palavra, esses merdas aí, eles separaram a razão da fé. No caso Lutero, ele era pro lado da fé sem razão, outros com razão, com fé. Percebe? Ou algumas crenças pagãs, heréticas, que separavam, diziam que a realidade era falsa, como o budismo, o hinduísmo, o gnosticismo. Gnosticismo ainda vai ter um vídeo específico só aqui no canal, porque essa heresia até hoje ela é a mãe de todas as heresias, inclusive de ideologias ou de ocultismo, como a maçonaria, entre outras coisas, tá? Aquino, Tomás de Aquino, que é aqui na região dele, né, não tentava comprovar que a realidade existia. Para ele já sabia, a realidade existe, ponto. Mas ele queria dizer por que ela existe e como ela veio existir, diferente de Descartes, que tentava descobrir se a realidade existe ou não. Ele pegou as 4 causas de Aristóteles e dissecou. Quais são as 4 causas? A causa material, do que é feito; a causa eficiente, o que fez; a causa formal, o que lhe dá forma; a causa final, o que lhe deu forma. Basicamente, se você pega uma casa, do que ela é feita? Madeira, alvenaria. Eficiente, o que fez? O que fez? Foi um engenheiro, um arquiteto.
formal, o que lhe deu forma, formato de casa. E afinal, qual a finalidade dessa casa? Abrigo. Ele pegou essas 4 causas e criou as 5 vias. As 5 vias terão um vídeo próprio muito antes do que vocês imaginam aqui no canal. As 5 vias para provar a existência de Deus. A via do movimento, a via das causas eficientes, da contingência, dos graus de perfeição e da ordem universal. Essas 5 vias de Tomás de Aquino foram o que montou basicamente. Ele explica de forma racional, filosófica, como Deus existe. Olha que impressionante. E algumas de suas principais obras, como nós falamos de Agostinho, nada melhor do que falar das grandes obras de Tomás de Aquino. Suma Teológica. O que significa Suma Teológica? O que é a teologia que nós acreditamos? Para vocês terem uma noção, na época de Tomás de Aquino, isso era o catecismo. Lembre-se, Tomás de Aquino é do ano 1200. E uma obra desse tamanho, vocês já viram a Suma Teológica? A Suma Teológica ela tem 8 volumes, ela é enorme. E naquela época aquilo era o catecismo. Porque tinha o Didaquê, mas ele não era tão popularizado. Hoje ele é considerado uma das obras mais complexas de teologia que alguém poderia ver. Basicamente, Tomás de Aquino pega todos os pontos da nossa fé e resume em 8 livros gigantescos que todo teólogo tem para nós podermos estudar e basicamente não gerar nenhuma dúvida. Lógico, é infalível? Não, não é infalível, tá? Não é infalível porque vamos dizer, Agostinho não é o Papa. Confundido. Tomás de Aquino não é o Papa. Naquela época, por exemplo, ele não acreditava no dogma da Imaculada Conceição. Hoje é dogma. Naquela época ainda era discussão. Ele fazia parte dos dominicanos. Os dominicanos não acreditavam nisso, os franciscanos sim. Olha que coisa. Essa disputa ficou até o Papa Pio IX declarar o dogma. Mas isso não quer dizer, isso não desmerece nem um pouco o quão genial é Tomás de Aquino. A Suma contra os Gentios, basicamente ele faz uma suma teológica, o que nós chamaríamos de catecismo contra as heresias, vamos dizer assim. Hoje existe catecismo contra o modernismo, catecismo contra isso, contra aquilo. Naquela época, catecismo contra os gentios. Questões disputadas sobre a alma, onde ele vai discorrer sobre a nossa alma. A Catena Áurea, poxa, velho, a Catena Áurea. A Catena Áurea é brilhante. O que é a Catena Áurea? Em português, infelizmente, nós só temos os 4 evangelhos. Mas Tomás de Aquino Santo Tomás fez basicamente de toda a Bíblia. Ele pegou a Bíblia inteira. Imagina, numa época onde nós não tínhamos prensa, era muito difícil ter a Bíblia. Ele pegou a Bíblia inteira, dissecou a Bíblia, colocou cada versículo com comentários de padres doutores da igreja. Olha como esse cara é massa. Cada versículo, numa época que não existia nem versículo da Bíblia, ele separou a Bíblia e fez isso. Que homem, velho, que homem. O Ente e a Essência, outra grande obra dele. Comentários à Política de Aristóteles, comentários à Metafísica de Aristóteles. Então ele comenta, ele tem 2 livros só sobre Aristóteles, onde ele vai comentar a política, sabe, a ideia de política aristotélica, de governo, não sei o que, e comentários à Metafísica de Aristóteles. Mas não para por aí os pensamentos de Tomás de Aquino. Ele também é uma das bases da psicologia, o que nós chamamos de real psicologia, porque a psicologia freudiana, ela é comparada a Tomás de Aquino, é terrível, comete muitos erros. Tomás de Aquino, para vocês terem uma noção, ele tem um título de doutor diferenciado, se eu não me engano é o maior título de todos, tá? Porque ele não é só um simples doutor, ele é o doutor angélicos, doutor comunes, doutor universais. É o doutor angélico, o doutor comum, o doutor universal. Não tem como, cara. Ele é brilhante. Ele criou uma escola de pensamento chamada tomismo. Basicamente, a filosofia cristã ocidental é escolástica, que foi tudo isso que eu falei para vocês.
Ele simplesmente sensacional. Só para vocês terem uma noção, os escritos de Tomás de Aquino foram a base teológica do Concílio de Trento inteiro. Basicamente, Tomás de Aquino refutou o protestantismo 300 anos antes. Então, por isso que os tomistas foram a base do Concílio de Trento. Tão brilhante foi. Bom, Tomás de Aquino faleceu em 1274, já com uma idade avançada para a época, mas deixou um legado gigantesco. Quase todos os papas, principalmente a partir de Leão XIII, ressuscitam a memória de Tomás de Aquino, porque os seus pensamentos foram muito além do que nós chamamos de teologia. Agostinho também, só que Tomás de Aquino é diferenciado. Fugiu, saiu de controle da própria teologia, foi para a filosofia. Ele explica racionalmente a existência de Deus, cara. Olha que homem brilhante. Não tem como, Tomás de Aquino é sensacional. E é um doutor que todo católico deveria conhecer, ou pelo menos ter um respeito, tá? E sob a intercessão desses dois santos, eu encerro agora este vídeo. Que vocês tenham aprendido um conteúdo significativo para aumentar o conhecimento da fé de vocês. Inclusive tenham anotado quais são os exemplos das obras para estudá-los. Muito em breve, vamos dizer assim, muito depois, logo, como diria Jesus, logo, tempo distante, nós teremos vídeos sobre temas específicos de teologia agostiniana, tomista, para não confundir com Thomas não sei o que. Tomás aqui não é uma coisa, Thomas não sei o que é outra coisa, né? Então, espero que tenham aprendido alguma coisa sobre teologia básica com esses dois grandes pensadores. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.